Opa! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre Git Commit, tá? E a gente vai falar sobre alguns conceitos muito importantes ali em relação ao Git Commit, como, por exemplo, a ideia de commits atômicos e também a questão de padronizações e conversões em relação às mensagens ali que estão incorporadas ao commit. Bem, por que esse assunto é tão importante, né? Bem, a gente sabe que o Git ele é uma ferramenta muito útil para versionamento de código e organização, principalmente quando a gente está no quesito ali de trabalhar com um time de pessoas, né? E aí, uma ferramenta que é usada constantemente nesse contexto é a ideia de commitar. E quando a gente commita ali a parte da digitação da mensagem, inicialmente, né, do jeito que a gente clona ali o repositório e tal, sem nenhum preparo assim prévio, não existe um controle, um padrão ali obrigatório que você deve seguir para conseguir commitar. Você consegue commitar com qualquer mensagem. E, portanto, isso é algo que pode ocasionar em alguns problemas quando não se tem um padrão definido ali no time, ou quando isso não está muito claro ali para um novo desenvolvedor, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje é sobre práticas, né? Boas práticas aí em relação à organização dos commits e padronizações, tá? Lembrando, pessoal, que o que eu trago aqui é baseado em referências da comunidade, né? Eu vou deixar na descrição todas as referências que eu utilizei para juntar, reunir aqui as ideias, tá? E também é baseado na minha própria experiência, tá? Mas, novamente, aqui eu não tô para entregar uma verdade universal e absoluta, porque, afinal, cada realidade é uma realidade, cada time é um time, cada projeto é um projeto. Mas fica à vontade de concordar, discordar, tá? E deixo aí os campos de comentários para você fazer complementos aí. Primeiramente, o conceito aqui inicial que a gente precisa comentar em relação aos gits atômicos, né? Na verdade, seriam os commits atômicos, tá? E o que é esses commits atômicos, né? O atômico, né, a partir da ideia do átomo, né, que a gente vai dividindo qualquer matéria aí do universo até que vai chegar um certo momento ali que a gente chega num átomo, né? E essa matéria não consegue ser mais dividida, tá? Esse era o princípio aí dos átomos, né? Então, o commit atômico é, tipo, realmente aquele commit que ele agrupa uma informação tão específica, uma alteração tão específica que não tem como você separá-lo em dois commits, por exemplo, tá? Então, o commit atômico, ele é literalmente ali a alteração mais específica, única que foi feita ali por trás, tá? Bem, por que é importante lidar com essa ideia de ter commits específicos, né? Commits que implementem apenas uma funcionalidade, uma única alteração. Bem, eu vou dar um exemplo e depois a gente vai falar alguns benefícios, tá? No geral. Mas bem, aqui eu trago um exemplo de um projeto, tá? Imagina que você vai desenvolver ali uma lambda, tá? Que vai fazer ali uma chamada de alguma API externa, né? Vai fazer requisição ali de uma API externa. E aí, basicamente, essa lambda ali dentro da AWS, tá? No serviço de nuvem, ela vai fazer uma requisição a essa API, coletar dados e basicamente é isso que essa lambda vai fazer, tá? Bem simples aí o projeto, tá? E aí, esse desenvolvedor aqui que está representado por essa cor azul, ele meio que vai ser o primeiro desenvolvedor ali do projeto, ele que vai começar o desenvolvimento dessa lambda, né? E aí, beleza, ele vai fazer ali o primeiro commit, aí ele coloca aqui, né? Coloca a função lambda e classes, né? Isso tudo dentro de um mesmo commit, tá? Depois ele faz um outro commit em que ele coloca a função de processamento e adapta configurações de infra. Depois ele faz outro commit que adapta a configuração de infra, adapta a função de processamento. Por fim, ele altera configurações nos parâmetros de infra e, por fim, ele adiciona a configuração dos parâmetros de infra, tá? Digamos que isso aqui foram 6 meses atrás, 4 meses atrás, tá? Por aí. E o desenvolvedor fez essa primeira versão de Lambda, ele fez lá com a API externa em específica, deu tudo certo, tudo resolveu, ele jogou lá no ambiente da AWS, deu tudo certo, ele fez os testes locais, tudo funcionou perfeitamente. Mas aqui você já percebe que os commits deles não são atômicos, porque ele coloca ali, né? Coloca a função de processamento e adapta configurações de infra. Eu não sei que função de processamento é essa que ele está se referindo aqui. Eu teria que abrir o commit para ver, né? E também eu não sei que configurações de infra ele mexeu nesse commit aí. E o mesmo vale para as abaixo, né? Os 3 commits seguintes a esse, ele praticamente mexeu aqui em coisa de infra, né? Parâmetro de infra. Mas eu não sei o que é que ele mexeu, por que é que ele mexeu, né? O que é que foi adaptado. Eu vou ter que abrir cada commit para entender
o que é que foi feito. Por quê? Porque os commits não estão atômicos, tá? Quando a gente tem commits atômicos, já vai facilitar muito a leitura ali do repositório. Eu não vou precisar abrir todos os commit por commit, para entender como é que foi o histórico daquele repositório, o que é que foi feito em cada coisa. Pelo próprio jeito que o commit está escrito, tá? Ele já torna fácil a compreensão do que é que foi feito ali em cada um, e aí eu abro, eventualmente, se eu precisar ver algo ainda mais específico, mais detalhado, mas é bem mais focalizado, porque eu não vou ser obrigado a abrir tudo para conseguir entender, certo? Mas aí, enfim, vamos continuar com o exemplo aqui. E aí, digamos que depois desses 6, 4 meses, tá? Apareceu ali uma outra API externa que seria interessante agregar a essa solução. E aí aparece aqui um outro desenvolvedor, tá? Aqui o verde. E ele vai incluir a comunicação aqui com uma outra API externa, que é muito similar, tá? O funcionamento dessa API é muito similar. Aqui já estava dentro do projeto, tá? Então, aparentemente, não precisaria fazer muitas adaptações. E aí, esse desenvolvedor de verde, ele simplesmente faz isso, só que aí, quando ele vai colocar no ambiente ali da AWS, ele percebe que está tendo um erro de timeout, tá? Assim, a lambda da AWS, ela tem um limite de 15 minutos, né? De ficar ali em execução, 900 segundos, mas você pode definir, né, esse parâmetro. E aí, digamos que esse desenvolvedor em azul aqui, ó, ele colocou exatamente nesse commit aqui, ó, justamente, ó, uma configuração de timeout, né? Digamos que ele botou um timeout 200, tá? De 200 segundos. E deu certo para essa API inicial. Só que aqui, quando o desenvolvedor verde foi incluir a outra API, digamos que precisava mais tempo, por exemplo, 300 segundos, né? E aí estava dando erro de timeout por causa de um parâmetro que foi configurado aqui, nessa classe azul, nesse tópico aqui desse commit, tá? Então, para esse desenvolvedor verde entender tudo que foi feito aqui anteriormente, né? Entender quando é que esse timeout foi introduzido, por que ele foi introduzido, se o fato de levar o timeout para 300 em vez de 200 que estava antes não vai afetar outra coisa do projeto, né? Tudo isso ele vai ter que sair vendo aqui todos os commits para conseguir entender o histórico aqui do projeto, porque afinal aqui embaixo ele fez várias outras configurações de infraestrutura, né? E eu não sei de que forma elas estão se comunicando com o timeout e eu não sei também quais foram, então eu vou ter que sair abrindo vários commits para entender. Então vocês estão percebendo aqui a dificuldade, né? Ficou muito mais complexo. Principalmente quando você está ali num time que tem vários desenvolvedores, que é muito comum ali ter uma rotação de desenvolvedores, tá? E assim, não ter commits atômicos, não ter essa organização é algo que vai dificultar muito essa questão de novos desenvolvedores mexerem em projetos já existentes, por exemplo, né? Fazer manutenção de código, fazer incrementos, tá? Tudo isso torna mais complexo quando a gente não tem commits atômicos, quando a gente não tem ali uma organização prévia, tá? E bem, os benefícios aqui, né, trazendo um resumo, né? O primeiro, ele facilita o processo de code review e manutenção, porque como eu falei, você não precisa ali sair abrindo todos os commits e tal, fica muito mais intuitivo o que é que cada commit envolve, né? E aí você vai de forma mais focalizada nos commits que interessa, tá? E na parte de code review é muito mais simples você ver ali pequenas alterações ali separadas, organizadas por commit, do que você ver um único commit com, sei lá, 300 alterações ali juntas, entendeu? Então o code review fica muito mais fácil, né, para quem vai efetuar o code review, quando você tem uma situação aí de commits atômicos, tá? Outro detalhe é que em caso de ter um merge conflict, né, quando você for ali fazer merge de branches, né, tipo, por exemplo, da branch developer com a branch master, ou enfim, alguma branch ali que representa alguma issue, alguma refatoração com a developer, por exemplo, enfim, pode acontecer um merge conflict, né? E caso isso aconteça, você ter commits menores também vai facilitar esse processo, tá? Porque você vai, enfim, praticamente quase uma code review, porque você vai ter que ali escolher, né, o que é que vai ser incorporado, o que é que não vai ser incorporado, e você ter commits atômicos, né, mais específicos, isso ajuda muito, tá? E esses dois últimos aqui é algo que parece que não contribui assim, mas acaba contribuindo no longo prazo, tá? Que é o dividir para conquistar e estimular o planejamento da implementação que será realizada, né? Porque assim, quando você pensa em commits atômicos, você tem que pensar de maneira mais passo a passo, de maneira mais específica. Então isso ajuda muito a desenhar na sua cabeça como é que vai ser a caminhada da solução, né? Primeiro eu tenho que fazer isso, beleza, depois eu tenho que fazer aquilo, tá? E essa separação já vai te guiando em relação aos commits atômicos, né? E os commits atômicos também vão te forçando a pensar desse jeito no longo prazo, tá? Então isso é algo que ajuda muito. Caso você pegar aquele problema complexo, né, em vez de você compactar a resolução, a implementação daquele problema complexo em um único commit, você vai quebrar ele em problemas menores, que cada um ali vai ser um commit atômico. Então fica tudo mais intuitivo, né? No longo prazo você acaba se acostumando
a lidar dessa forma, a pensar dessa forma, né? Então é algo que acaba ajudando também na produtividade do próprio desenvolvedor ali que está trabalhando, né? Obviamente que eu trago benefícios, mas existem dificuldades em relação aos commits atômicos, que é o quê? Primeiro, os primeiros passos ali, né? A implementação dessa prática no time, né? Algo que exige muito uma disciplina inicial. Existem ferramentas que auxiliam nesse processo, tá? Que eu vou mostrar até o fim desse vídeo. Mas exige um pouquinho de disciplina e claro, todos os desenvolvedores entendam que, apesar de exigir esse esforço inicial de disciplina, ele vai ser pago e muito lá na frente, no longo prazo, quando for necessário fazer manutenção de código, fazer code review, fazer a resolução de algum bug, de algum problema. Então, todo o time tem que estar concordando, tem que estar em sinergia com a importância dos commits atômicos dessas práticas, porque dando essa sinergia, fica muito mais fácil vencer essa questão, essa barreira inicial da disciplina, né, do esforço ali de implementação, tá? Mas, enfim, é uma dificuldade que vai sim existir no começo aí, principalmente quando o time não está muito acostumado com esse tipo de prática de padronização. Beleza, falamos dos commits atômicos, agora a gente vai falar de convenção de Git commit, que é o que? É uma forma de escrever os commits, tá? Existe um padrão que é mais difundido assim na comunidade. Se você pesquisar isso no Google, vai ter minhas referências aí na descrição. Você vai ver que esse é praticamente o padrão que é mais comum de se ver, né? Que é o que? Você tem essas cinco estruturas, né? Você tem o tipo, o escopo opcional aqui, a descrição, o corpo opcional e o rodapé opcional, tá? Vou explicar cada um deles para você, tá? Mas isso aqui basicamente é a mensagem do commit inteira, tá? Isso aqui tudo é a mensagem do commit, só que a gente separa nessas estruturas aqui, seguindo essa hierarquia, essa sintaxe aqui, tá bom? E bem, o que é o tipo, tá? O tipo, assim, para os commits, o que é obrigatório? É o tipo e o subject, né? Que é justamente ali o assunto, né? O que é o tipo? O tipo, ele vai ser o agrupamento de alteração que o commit faz parte, tá? Ele vai ser um guia inicial para entender o que é que foi feito ali. Ah, aqui foi feita uma refatoração, aqui a gente resolveu um bug, aqui a gente renomeou arquivos, aqui a gente lidou algo de documentação. O tipo, ele inicialmente já vai ajudar a fazer um grande filtro. Porque se, por exemplo, você precisa fazer alguma investigação do ponto de vista ali de algum bug que foi resolvido anteriormente, tá? Você já vai direto num tipo que envolve resolução de bug, resolução de problema, tá? E isso já ajuda a focalizar muito o seu ponto investigativo, tá? Um detalhe importante é que tudo tem que ser em letra minúscula, tá? E fazer parte do grupo dos tipos definidos pelo time, né? Não, tipo, cada um botar um tipo assim aleatoriamente. Tem uma pré-definição que deve ser seguida, né? Porque realmente eles são categorias, tá? E bem, as categorias que eu trago também são as mais comuns, assim, de você ver nas comunidades, nas coisas que envolvem padronização, tá? Novamente, isso aqui é uma visão que eu trago, tá? Não é regra. Se você quiser com o seu time, dependendo da sua realidade, você pode adicionar outros tipos, né? Isso aí tudo vai de cada caso, tá? Mas eu trago aqui uns exemplos apenas para servir como uma referência, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o tipo teste, né? Que ele indica qualquer tipo de criação ou alteração de códigos de teste, né? Você mexer com testes unitários, por exemplo, se você for adicionar testes unitários, fazer alguma manipulação em arquivos de testes unitários, você vai basicamente usar esse tipo aí na hora de commitar essas coisas, tá? O fit, ele já indica o desenvolvimento de uma nova feature ao projeto, né? Então, por exemplo, aquele primeiro commit que a gente dá ao repositório é um exemplo de uso do tipo fit, né? Que a gente utilizaria você adicionar uma nova funcionalidade, você adicionar uma nova função, uma nova classe, enfim, tudo isso aí envolve o fit, tá? Já o refactor, ele envolve a refatoração que não impacta na lógica ou as regras de negócio, né? Basicamente, você mexer ali na forma que algo está sendo feito dentro do código, né? Apenas para ele ficar um código mais limpo, um código mais otimizado, tá? Mas no fim eles fazem a mesma coisa, né? Imagina, por exemplo, você faz ali uma manipulação de string, só que o jeito que você faz ele não está muito otimizado, né? Você pede várias linhas de código, então é feita uma refatoração para que essas coisas sejam feitas em menos linhas e de uma forma mais otimizada, mas no final é feito a mesma coisa, né? O output é o mesmo, só que o jeito que está sendo feito é mais otimizado, né? Então isso seria um exemplo de refactor, tá? Já o style, ele é realmente mudanças apenas na formatação e estilo de código. Não altera o sistema de forma alguma. As coisas vão continuar sendo feitas da mesma forma, o output também vai ser o mesmo. Só que o jeito que está escrito, sintaxe, espaço, tá? Isso aí envolve o style, tá bom?
Bem, já o fix, ele envolve especificamente correção de bugs, tá? Então, se você estiver corrigindo um bug, algum problema, você utiliza o fix para especificar. Sure, eles são mudanças que não afetam o sistema ou arquivos testes. Também envolve atividade de desenvolvimento e trabalho de manutenção de código, né? Então, por exemplo, você está manipulando arquivos de log, né? Você está fazendo ali alguma alteração de código que não entra em nenhum dos tipos acima, normalmente a gente utiliza o Sure, tá? Já Docs é mudança da documentação e diretórios do projeto, né? Então, você renomear arquivos, manipular o README, mexer com alguma coisa ali que envolva um documento, né? Não necessariamente um código-fonte, é Docs, tá? E o CI é a mudança na configuração de CI, né? Você mexe ali em parâmetros de infraestrutura, né? Coisas desse tipo, entra aí no CI. E o próximo aqui é o Subject, né? Que é o assunto. Esse cara, ele é obrigatório, assim como o tipo, né? A ideia da mensagem é vir pelo menos o tipo, aí 2 pontos, né? E o subject, né? Os 2 pontos é justamente para separar o tipo do subject, tá? E ele é basicamente o assunto do commit, né? Então o tipo vai dizer qual é a categoria ali que aquele commit está envolvido, né? Você faz uma refatoração, você faz uma adição de feature. E o subject já vai ajudar a especificar mais ainda o que é que está sendo feito ali. Então, por exemplo, se a gente usa o feat para dizer que aquele commit vai adicionar uma nova feature, o subject vai dizer justamente qual é a nova feature que está sendo adicionada, tá? Só que, claro, isso tem que ser feito dito de uma maneira sucinta, né? E assim, uma dica para você saber se escrever o subject corretamente é tentar encaixar ele nessa frase, né? Se aplicar desse commit, e aí você coloca o subject e vê se faz sentido, né? Por exemplo, vamos pensar aqui num commit uma mensagem de commit em português, né? Eu boto feat, primeiro commit, né? Aí eu boto se aplicar desse commit, primeiro commit. Não faz sentido, né? Agora se eu botar feat, adiciona primeiro commit. Aí se aplicar desse commit, adiciona primeiro commit, né? Versão inicial do projeto, enfim. Então, é só você tentar encaixar nessa frase que aí você sabe se está escrevendo adequadamente ou não o commit. Para ter um padrão ali no uso dos verbos, né, e tal, na estrutura, tá? E é o jeito mais comumente aí utilizado pela comunidade, tá? Outro detalhe também é que se você tiver com dificuldade de escrever o tipo ou o assunto, né? Você provavelmente está lidando com um commit que não é atômico, tá? O commit sendo atômico, você tem menos dificuldade de dizer o que é que aquele commit faz, né? Em questão do tipo e assunto, né? Fica muito mais fácil. Então, se você está tendo dificuldade, provavelmente você consegue quebrar ele em 2, 3, em vários outros commits, né? Então, é uma dica, tá? Outra ideia também é que o assunto ele tem no máximo de 50 caracteres, tá? Isso é proposital, justamente para forçar você a lidar com um commit atômico, tá? E também ser mais sucinto e objetivo ali na mensagem, tá? Agora a gente vai para as estruturas que elas são mais opcionais, mas que em alguns casos podem ser muito úteis, tá? Uma delas é o scope, tá? O scope, ele vem logo depois do tipo, né? Ele vem entre o tipo e os 2 pontos ali. Normalmente ele vem entre parênteses ou entre colchete, tá? Tanto faz. E aí ele serve para especificar onde o commit afetou o projeto. Por exemplo, indicar uma classe, um diretório, uma função, um módulo, tá? Ele serve para facilitar entender qual foi a estrutura, o diretório ali que foi afetado naquele commit, tá? E aí, a ideia também é que caso tenha mais de um scope ali, você utilizar uma vírgula ali para separar eles, tá? Então o scope ali ele é mais para ajudar a localizar onde é que aquele commit afeta, tá? Então, por exemplo, se você colocar assim, por exemplo, docs, 2 pontos, coloca documentação em versão em inglês, tá? Bem, se você quiser, você pode usar o scope para especificar qual foi o documento, qual foi o arquivo de documentação que foi colocado em inglês, por exemplo, entendeu? Vai tornar ainda mais claro o que aquele commit faz. Outra informação que é optativa é o body. O body, ele é optativo assim como o scope, tá? Só que o body, ele provém para trazer o quê? Um maior detalhamento em relação ao seu commit. Às vezes a gente faz ali uma implementação de uma feature e resolve um bug e ele tem uma complexidade um pouquinho maior. E é interessante ali no body a gente detalhar um pouquinho mais, especificar alguma informação relevante ali em torno daquilo que o commit envolve, tá? Mas, enfim, é optativo porque é só em casos realmente mais pontuais. O último também optativo aqui é o footer, né? Ele é o rodapé. Ele já envolve, assim, trazer como se fosse uma espécie de metadados ali do commit. Então, por exemplo, normalmente no footer é quando você usa ali informações adicionais sobre o commit. Por exemplo, o request, quem é que fez a revisão daquele commit, se foi um bug ali que foi resolvido naquele commit, quem foi que resolveu o bug, né? Informações aí extras, tá? Que vão ajudar aí na comunicação entre desenvolvedores e testadores. Também é algo usado de caráter optativo, tá?
falando para vocês aqui no vídeo, no meu exemplo em específico, eu raramente uso body, raramente uso footer, tá? O que eu costumo usar mesmo é o tipo, o escopo e o assunto, que é o mais comum mesmo, tá? Eles são os mais utilizados, assim. O escopo é só em casos, assim, de realmente eu ver que é interessante indicar qual foi o diretório ali afetado, tá? Mas em alguns casos não precisa, porque o próprio assunto também ajuda a identificar isso, né? Então é quando o assunto não deixa tão claro, né, onde é, e aí a gente coloca o escopo ali para reforçar. Mas normalmente eu utilizo só essa primeira linha aqui do commit, tá? Mas enfim, eu trago aqui um exemplo para vocês, tá? Esse aqui é um exemplo completo, né, em que o cara utilizou o tipo aqui fix, né? Então a gente já sabe que é um commit que envolve resolução de bug, né, algum problema. Logo depois aqui ele traz um diretório, né? Então containers profile, tá? Eu já sei que ele mexeu nesse diretório aqui do projeto. E aqui ele coloca, né, que ajustou um argumento aí da função get thumbnail image, né? Então aqui eu já sei basicamente o que foi feito aqui. Ele mexeu numa função que foi a get thumbnail image, que está dentro aí de containers/profile. Então aqui eu já tenho uma visão do que foi feito. Você está vendo aí, isso aqui ajuda muito a entender o que o commit faz, tá? E aqui tá atômico, porque ele basicamente colocou só um argumento a mais aqui na função, né, envolvendo aí um fix, né, uma resolução de bug. Então dá pra gente perceber que ficou bem mais claro. Aqui ele colocou uma explicação, né, em relação ao que é o get thumbnail image, né, e o que foi adaptado, né, e aqui ele coloca em relação a qual foi o argumento correto que foi adicionado. E aqui no final ele indica no footer, né, qual foi a issue que foi resolvida, né, que envolve, né, essa adaptação aqui, que é o problema 132, tá? Então pronto, aqui é um bom exemplo completo aí de padronização de commit e commit atômico, né? Aqui logo em seguida eu trago mais exemplos, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo mais simples, né? Ele só tem um tipo e o assunto, né? Docs, correct spelling of changelog, né? Então aqui ele só ajustou o jeito que o changelog estava sendo escrito, né? E aí ele indicou aqui uma alteração de documentação, porque apenas renomeou um arquivo, né? E aqui no final mais um exemplo completo, né? Que aqui o cara não colocou escopo, né? Ele botou apenas fix, né? Aqui o assunto, logo em seguida ele botou um body, inclusive aí com 2 parágrafos, tá? E depois ele botou um footer, tá? Mas aqui são apenas exemplos aí para vocês terem uma referência a mais em relação ao uso dessas práticas. E bem, como é que a gente pode estar facilitando esse processo de commits atômicos, de conversões de commit, tá? Cara, existem várias ferramentas. Uma delas é o VS Code, tá? Combinado ao Git, né? Existem várias extensões, né? Eu até fiz um vídeo aqui sobre 10 extensões úteis do VS Code. Vou deixar aí no card para quem tiver interesse de dar uma olhada depois desse vídeo, tá? Mas o VS Code possui ali várias extensões de Git, tá? A gente tem a Git Lens, por exemplo, a gente tem um Git Graph e a gente tem a Git Emoji, tá? Essas extensões, elas ajudam muito na tua organização ali em torno dessa ideia dos commits ali do Git, tá? Bem, só para trazer um exemplo aqui para vocês, né? Aqui eu tô com o meu Visual Studio Code, tá? E aqui, ó, se você perceber, aqui, ó, tem uma aba que é justamente o controle aqui do código-fonte envolvendo o Git, né? Então aqui, por exemplo, se eu fizer uma alteração, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um comentário aqui qualquer, oi, tá? E salvar aqui o arquivo, ele já vai automaticamente adicionar a mudança aqui, tá? E aí ele vai compactando uma mudança atrás da outra aqui. Isso aqui ajuda muito a gente a organizar a questão do commit atômico, né? Porque imagina que eu vou resolvendo várias coisas, assim, eu vou resolver um bug, né? E aí para resolver esse bug eu mexo aqui em vários arquivos, né? Eu não preciso necessariamente, assim que eu mexer em um arquivo, fazer um commit. Eu vou simplesmente alterando ali tudo, tá? E aí no final eu vou ter aqui o acumulado de tudo que eu mexi. E aí eu só vou ter o quê? O cuidado de separar cada um, né? Então, por exemplo, mexi oi aqui, digamos que eu mexo aqui em outra coisa, né? Eu boto oi aqui também, só para simbolizar uma alteração, tá? Vai registrar aqui, ó, beleza? E aí eu venho aqui, ó, adiciono aqui, ele subiu para cá. Aí aqui eu coloco, adiciona, comentário, oi, por exemplo, tá? E aí pronto, aí aqui eu venho, clico aqui para ele comitar, e aí pronto, eu vou fazendo isso com cada um e no final dou push uns commits aí atômicos, né, bem bonitinhos, tá? Um detalhe interessante é que com os commits atômicos, tá? É que isso ajuda. Isso ajuda, por exemplo, aqui com o Git Lens, né, eu consigo ver o que é que foi alterado aqui, né, quem fez a alteração aqui, cada coisa, né? Por exemplo, que eu tô vendo que essa linha 3, ó, ela foi feita por mim 2 dias atrás, nesse commit aqui, ó, adição de projeto 14 level B, né? Então imagina que com commits atômicos, você vai, e mensagens assim sucintas, você vai ter isso aqui para cada linha bem detalhado, né? Então você vai saber aí onde cada alteração aí foi mexida, em cada commit, né?
Então isso é algo que ajuda muito na organização como um todo, tá? E o Git Emoji, que é outra extensão que eu citei aqui, ela é o seguinte, ela adiciona esse aqui, ó, essa carinha aqui, ó, na tua mensagem, e aí tu pode adicionar um emoji, literalmente é um emoji, só que cada emoji tem um significado, né? Então você tem aqui, ó, o Introduce New Features, né, que seria a espécie do feat, tá? Então você pode, por exemplo, colocar ele aqui, ó, e ele vem no começo aqui da mensagem para você, ele incorpora. Então isso aqui ajuda porque funciona como uma espécie de checkzinho, né? Como se você olhar na documentação para ver qual tipo utilizar, né? Então aqui, ó, tem aqui para documentação, né? Aqui tem mais do que aqueles tipos lá que a gente viu, mas a ideia é agregar junto com o tipo, tá? Dando um maior detalhamento e também de um jeito lúdico, né? Que também facilite ali a visualização dentro do repositório do Git, tá? Isso aqui é bem legal, eu uso também. Então, fica aí a ideia, a dica, né? Para você utilizar, tá? E aqui, por fim, dá para você ver aqui o Git Graph, tá? Por meio dessa extensão aqui do VS Code. Então você consegue ver facilmente que é o gráfico do repositório, tá? Aqui no meu caso não tá nada muito bonito, porque eu sempre uso a main aqui, porque é um projeto interno meu, né? Não é algo que eu quebre em vários branches e tal, mas em projetos aí de empresa, né? Que tem várias branches, várias pessoas, vários commits, isso aqui é muito legal, porque você consegue ter uma visão ainda mais geral. Imagine isso aqui também com commits atômicos, fica maravilhoso, tá, cara? Fica bem legal. Mas, enfim, tá aí a ideia de trabalhar com VS Code, tá? É uma ótima ferramenta aí que ele se integra muito bem aí com o Git, tá? E para fechar o vídeo, tá? Tem esse também que é o Commit Lint. Eu não vou demonstrar aqui em vídeo, até pela questão do nosso tempo, mas ela é uma ferramenta que aqui, ó, dá para ver o funcionamento dela, né? Você vai fazer aqui um comentário e aí você roda o commit lint. E aí esse comentário aqui, no caso seria a mensagem do commit, né, ele vai fazer uma verificação, né? Então você pode ver aqui que o cara digitou FOO, que é um tipo que não existe. Então ele vai dizer, ó, o tipo não existe, né? Build, shore, né? Ele dá aqui a lista de tipos existentes, né? E aí ele dá um problema e não deixa a mensagem passar. Aqui também, ó, você foi digitar e aí, ó, você tá vendo aqui, ó, que ele não deixou passar porque o escopo não é reconhecido, né, por exemplo. Então isso aqui, essa ferramenta, né, vou deixar a documentação dela aí na descrição, você consegue integrar o seu projeto, né, você pode combinar ali com a Rusk, tá, que é uma outra ferramenta para, tipo, toda vez que a pessoa der um git commit, ele rodar esse comando do commit lint e ele verificar se está dentro do padrão. E assim, você mesmo pode criar o seu padrão dentro aí da biblioteca, tá, você não precisa seguir uns padrões ali que já são existentes, que são pré-definidos. Se o seu time tiver um padrão próprio, você pode adaptar e alterar dentro da commit lint, tá? Então, é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido bacana, que tenha sido interessante esse papo, que tenha adicionado aí alguma sugestão aí para você praticar aí com você mesmo ou com o seu time aí no seu contexto. E é isso, pessoal. Deixa eu aberto aí os comentários para complementos. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.